O gerenciamento de estoque é uma das áreas mais críticas de uma pequena empresa. Isso porque o estoque é um ativo importante e ele afeta diretamente as finanças, o atendimento ao cliente, a eficiência operacional. Então, a gestão adequada do estoque, ela vai permitir que a empresa possa fornecer um serviço de qualidade ao cliente e manter um bom fluxo de caixa para poder maximizar os seus lucros. É importante ter em mente que para manter um grande estoque, isso pode ser caro e ineficiente, pois os custos que estão associados ao armazenamento, ao gerenciamento do estoque, eles podem se tornar altos. O meu nome é Vitor Caminha e hoje eu vou mostrar a importância de se calcular o estoque mínimo que uma empresa precisa ter para garantir que ela possa atender às demandas dos clientes sem gastar mais do que o necessário. Calcular a necessidade de estoque mínimo é fundamental para garantir que a sua empresa tenha sempre produto suficiente para atender a demanda dos clientes, sem que tenha excesso de estoque e que possa prejudicar a saúde financeira do seu negócio. Mas antes de explicar como calcular essa necessidade de estoque mínimo, eu tenho que dizer que a empresa ela deve adotar estratégias eficazes para fazer o gerenciamento do estoque. Essas estratégias elas passam por conhecer o seu estoque, né? Então, antes de iniciar a gestão do estoque, é importante conhecer o que você tem ali dentro. Então, faça um levantamento de todos os produtos que você tem no estoque e bem como a quantidade, o preço de custo e o preço de venda de cada um. Classifique os produtos em categorias baseados na rotatividade e na margem de lucro, porque isso vai permitir que você saiba quais produtos são mais importantes e que precisam de maior atenção na hora de fazer a gestão desse estoque. Se for possível, utilize um sistema de gestão de estoque que permita que você acompanhe e controle todas as atividades relacionadas ao estoque, como recebimento, armazenamento, transferência e a venda dos produtos. Esses sistemas eles também permitem que você saiba qual o status do estoque em tempo real, e o que evita normalmente a falta ou o excesso de estoque. Existem vários sistemas de gestão de estoque disponíveis no mercado, desde sistemas básicos até sofisticados sistemas de automação de estoque. Implemente também um controle de inventário, pois essa é uma prática importante para manter o estoque atualizado e assim evitar problemas como a falta de estoque ou o excesso de estoque. Mantenha um registro preciso, incluindo informações como número de série, data de compra, data de venda e o preço de custo dos produtos. Isso vai ajudar a fazer um rastreamento das movimentações de cada produto que você tem no estoque, reduzindo assim os riscos de erros e perdas de estoque. Verifique o seu estoque regularmente para identificar os produtos que estão com pouca rotatividade, produtos que estão vencidos ou com defeito, ou produtos que foram roubados. Uma verificação regular do estoque vai ajudar a identificar problemas e tomar medidas para corrigi-los. É também importante verificar se os produtos estão sendo armazenados adequadamente, né? Adote também uma estratégia de gerenciamento de fornecedores para que você garanta um suprimento constante de produtos de alta qualidade a preços razoáveis. Identifique quais são os fornecedores mais confiáveis e estabeleça com eles um relacionamento de longo prazo. Mantenha contato regular com esses fornecedores para você discutir preços, prazos de entrega e possíveis problemas que venham a acontecer. Certifique-se de que seus fornecedores eles estejam cumprindo as condições de pagamento que vocês acordaram. Analisar os dados de venda e estoque também é muito importante para entender o comportamento do mercado e tomar decisões. Você pode usar ferramentas de análise de dados para identificar tendências de vendas, sazonalidade e comportamento dos seus clientes. Implemente também um sistema de qualidade, de controle de qualidade, porque você pode garantir assim que os produtos que você vende estejam em boas condições e atendam aos padrões de qualidade que são exigidos pelos clientes. Realize inspeções regulares dos seus produtos no estoque para você verificar a sua qualidade e identificar possíveis problemas. Certifique-se também de que os seus funcionários eles estão treinados para identificar produtos com problemas de qualidade. Organize
o seu estoque de uma forma eficiente para facilitar a localização e a movimentação dos produtos. Use sistemas de rotulagem, se possível, e codificação para que você identifique cada produto e a sua localização no estoque. Use estantes e prateleiras para armazenar os produtos de forma segura e organizada. Certifique-se de que os produtos mais vendidos estejam em locais de mais fácil acesso. É preciso também gerenciar o estoque de forma adequada para que você consiga manter um fluxo de caixa saudável. O excesso de estoque ele pode levar a problemas financeiros, como falta de dinheiro para pagar fornecedores e também para pagar suas contas. Por outro lado, a falta de estoque ela pode levar a perda de venda e clientes insatisfeitos. Então, monitore o fluxo de caixa regularmente para garantir que você tenha dinheiro suficiente para manter o estoque e pagar suas contas. Tá legal, Vitor? Até aqui eu estou entendendo, mas e aí? Por que é importante fazer esse cálculo de estoque mínimo? Esse cálculo ele é importante porque ele vai ajudar a sua empresa a manter o estoque necessário para que você atenda às demandas dos seus clientes sem ter um excesso de estoque. E aí você vai conseguir assim reduzir os custos que estão associados ao armazenamento e ao gerenciamento do estoque. Você vai ter também mais espaço de armazenamento, você vai conseguir ter mais segurança e você vai conseguir diminuir também custos de movimentação. Além disso, manter um estoque mínimo vai ajudar você a reduzir os custos de capital de giro, já que a empresa ela pode usar o dinheiro que seria investido nesse excesso de estoque para outros fins, como investimento em novos produtos, marketing e etc. Também é importante que a empresa treine a sua equipe para entender a importância de ter um estoque mínimo e como calcular esse indicador de uma forma correta. Agora eu vou mostrar 7 passos para você calcular a sua necessidade de estoque mínimo e aí você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Primeiro passo: para calcular a necessidade do estoque mínimo, você precisa identificar quais são os produtos que vão ser analisados. Então é importante que você escolha os produtos que tenham uma demanda estável e previsível, para que os cálculos eles sejam mais precisos. Também é legal você identificar os itens de estoque que são mais importantes para a empresa. Os itens de estoque eles podem ser classificados em 3 categorias: A, B e C. Os itens de estoque de categoria A são aqueles que representam a maior parte da receita da empresa. Os itens de categoria B são aqueles que representam uma parte significativa da receita da empresa, menos os itens que estão na categoria A. E os itens da categoria C são os restantes, que representam uma menor parte da receita da empresa. Essa análise ABC, também conhecida como curva ABC, é importante porque ajuda a empresa a concentrar os seus esforços de gestão nos estoques, nos itens de estoque que são mais importantes. O cálculo do estoque mínimo ele pode ser feito com base na classificação ABC. Então, por exemplo, a empresa ela pode manter um estoque mínimo mais alto para os itens da categoria A, já que eles são mais importantes para a receita da empresa, do que, por exemplo, manter um estoque alto de itens da categoria C, tá certo? O segundo passo é definir o período de análise, ou seja, o período de tempo que vai ser utilizado para análise para determinar a demanda média de produtos. Esse período ele pode variar de acordo com o tipo de produto e a sazonalidade do mercado, mas geralmente é recomendável que se analise aí um período entre 6 a 12 meses, tá certo? O terceiro passo é calcular a demanda média diária. Com os dados de vendas do período de análise em mãos, é possível que você calcule essa demanda média diária dos produtos. Para fazer isso é muito simples, é só você somar todas as unidades do produto que você vendeu nesse período que foi analisado e dividir pelo número de dias desse mesmo período. Então, por exemplo, se você vendeu 3.000 unidades de um produto para um período de 180 dias, a demanda média diária vai ser de 16,67 unidades por dia, ou seja, 3.000 dividido por 180, tá certo? O quarto passo é determinar o tempo de reposição, que é o período de tempo entre o momento em que um pedido é feito aos fornecedores e o momento em que ele é recebido dentro da empresa.
Esse tempo ele pode variar de acordo com o fornecedor e com o tipo de produto, mas é importante que você determine ele para calcular a sua necessidade do estoque mínimo. Então, por exemplo, se o tempo de reposição de um produto é de 10 dias, significa que leva 10 dias desde que você efetua o pedido para o seu fornecedor até o momento em que ele entrega o produto na sua porta, na porta da sua empresa. E dependendo do produto, talvez seja interessante você verificar também o tempo de armazenagem, já que em alguns casos o produto chega, mas você não vai colocar ele imediatamente ali dentro do estoque, então ele não vai estar disponível para venda. O quinto passo é calcular o estoque de segurança, que é a quantidade mínima de produtos que você deve manter em estoque para garantir que não ocorra falta de produto durante o período de reposição. Então, para calcular o estoque de segurança, é só você multiplicar essa demanda média diária pelo tempo de reposição. Então, se a sua demanda média diária de um produto é de 16,67 unidades e o tempo de reposição é de 10 dias, significa que o seu estoque de segurança ele vai ser de 166,7 unidades, que é 16,67 vezes 10. O sexto passo é que você adicione o estoque de segurança ao estoque mínimo. O estoque mínimo ele é a quantidade mínima de produtos que você deve vender, que você deve manter em estoque para atender a demanda dos clientes durante o período de reposição. Então, para determinar esse estoque mínimo, é só você somar o estoque de segurança à quantidade de produtos que é vendida durante o período de reposição. Então, por exemplo, se a sua demanda média diária é de 16,67 unidades, lembrando que aqui a gente está falando de média, tá? Então, é de 16,67 unidades e o tempo de reposição for de 10 dias e a sua empresa atualmente ela está vendendo 100 unidades por dia, o seu estoque mínimo ele tem que ser de 266,7 unidades, que é 16,67 vezes 10 mais 100. E o sétimo e último passo é atualize regularmente os dados do seu negócio. É importante lembrar que os dados utilizados para calcular a necessidade de estoque mínimo podem variar ao longo do tempo, seja por mudança na demanda dos clientes ou nos prazos de entrega dos fornecedores, ou nos custos dos produtos, ou seja o que for. Então é importante atualizar regularmente esses dados para que você possa refazer os cálculos assim que possível e garantir que o estoque mínimo continue adequado à realidade do seu negócio. O cálculo, como vocês puderam observar, ele é relativamente simples, né? Mas é importante ficar atento para alguns fatores que também podem influenciar no cálculo, que são demanda do cliente. A demanda do cliente é um dos principais fatores que afetam o cálculo do estoque mínimo. Se a demanda do cliente for alta e variável, a empresa pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para que possa atender às necessidades dos clientes. Outro ponto é o custo do estoque, que inclui o custo associado à compra, ao armazenamento e ao gerenciamento do estoque, e não só o custo do produto em si. Se o custo do estoque ele for alto, a empresa pode precisar manter um estoque mínimo mais baixo para reduzir os custos. Também temos o custo de pedido, que é sempre importante ficar atento, que é o custo associado ao processamento de um pedido de produto. Se o custo do pedido for alto, a empresa ela pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para reduzir o número de pedidos que ela precisa fazer, tá? Também é importante ficar atento à previsão de demanda, que é a estimativa da quantidade de produtos que os clientes vão comprar. Se a previsão de demanda ela for precisa, né, e aí você vai precisar de ferramentas, softwares para te ajudar nisso, a empresa pode ser capaz de manter um estoque mínimo mais baixo, sem correr o risco de falta de estoque. A gente também tem a questão da obsolescência, que é a redução no valor de um produto devido a mudanças nas preferências dos clientes, introdução de novas tecnologias ou outros fatores. Se a empresa vende produtos que podem se tornar obsoletos rapidamente, pode precisar manter um estoque mínimo mais baixo para que ela reduza o risco de ter produtos que não vão mais poder ser vendidos. Também é importante ficar atento à disponibilidade dos fornecedores, pois isso pode afetar o tempo de reposição e a capacidade da empresa de manter um estoque mínimo mais baixo.
Se houver problemas com os fornecedores, a empresa pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para garantir que tenha produto suficiente para atender as necessidades dos clientes. Outro ponto que é necessário ficar ligado é o risco de escassez, que é a probabilidade de a empresa ficar sem o estoque de um determinado produto. Se esse risco ele for alto, a empresa pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para reduzir o risco de perder venda ou ainda de perder cliente. Também tem que ficar atento ao ciclo de vida do produto, que é o período de tempo durante o qual o produto ele é relevante para os clientes. Se o produto está no final já desse ciclo de vida, a empresa pode precisar manter um estoque mínimo mais baixo para evitar assim o risco de ter um excesso de estoque que ela não vai conseguir vender mais tarde. Fique atento também ao tamanho do mercado, pois ele pode afetar o cálculo do estoque mínimo de uma empresa. Se a empresa atua em um mercado pequeno, você pode precisar manter um estoque mínimo mais baixo para evitar o risco de excesso de estoque. Agora, se a empresa atua em um mercado grande, você pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para que você consiga atender a demanda dos clientes. Fique atento também à sazonalidade, pois existem períodos onde a demanda do produto ao longo do ano ela pode ser maior ou menor. Então, se a empresa vende produtos que são mais populares em determinadas épocas do ano, ela pode precisar manter um estoque mínimo mais alto durante esses períodos para atender a esses clientes. A localização da empresa também pode afetar o cálculo do estoque mínimo, pois se a empresa estiver localizada em uma área muito remota, ela pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para garantir que tenha produto suficiente para atender as necessidades dos clientes. Fique atento também à política de descontos, pois a política de descontos ela pode afetar o cálculo do estoque mínimo se a empresa oferecer descontos por volume de compra. E aí você pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para garantir que tenha produto suficiente para atender as necessidades dos clientes que aproveitam esses descontos. A concorrência também pode afetar o cálculo do estoque mínimo, uma vez que a empresa ela precisa manter um estoque suficiente para poder competir com as outras empresas que vendem produtos similares. Se a concorrência for alta, a empresa pode precisar manter um estoque mínimo mais alto para garantir que tenha produto suficiente para atender as necessidades dos clientes e ainda assim se permanecer competitiva no mercado. Por fim, é importante lembrar que o cálculo do estoque mínimo ele não é um processo estático. As condições de mercado, a demanda do cliente e outros fatores podem mudar com o tempo, o que pode exigir uma revisão periódica do cálculo do estoque mínimo e das estratégias de gerenciamento de estoque da empresa. Além disso, é fundamental que a empresa considere o impacto do estoque mínimo em outras áreas do negócio, como finanças e produção. Por exemplo, manter um estoque mínimo muito baixo pode aumentar o risco de falta de estoque e prejudicar a reputação da empresa. Por outro lado, manter um estoque mínimo muito alto pode aumentar os custos de armazenamento e prejudicar a saúde financeira da empresa. Portanto, a empresa ela deve sempre buscar um equilíbrio entre o estoque mínimo e as necessidades dos seus clientes, avaliando ainda as suas próprias operações internas. E aí, o que você achou desse conteúdo? Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar o seu joinha nesse vídeo para me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo para você. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Aproveita também e me segue lá no Instagram. O link para o meu Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e eu vou ficando até aqui. Até a próxima.